Salve galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um projeto Missão Enem. Aula de hoje falarei sobre a prosa de 30. É um assunto fundamental, importante, que vai determinar o rumo da literatura brasileira do século XX. Vem comigo e vamos a mais uma aula. Salve galera, meu nome é Sérgio Monteiro, estou aqui para falar sobre Missão Enem, modernismo de 30. Veja bem, eu já começo aqui botando o contexto histórico porque ele é muito importante para entender a literatura produzida nesse período. Se a gente parar para pensar que esse período de 30, você começa herdando uma crise que aconteceu em Nova York, com a quebra da Bolsa em 1929, que vai afetar diretamente a República Velha, que estabelecia e que coordenava as eleições aqui no Brasil, e que esse período justamente que vai acontecer, haverá o golpe de 30, o golpe de Vargas, que vai assumir a presidência da República. Os anos 30 começam justamente com esse golpe. E começa justamente que vai ter uma revolução constitucionalista em 32 em São Paulo, justamente cobrando aí uma atitude, questionando o governo de Getúlio Vargas. E na Europa você vai assistir ao crescimento das ideias totalitárias, das ideias nazifascistas. Isso vai inspirar Getúlio em 1937, ali, mais ou menos, quando ele vai fazer o Estado Novo. E vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. Todos esses elementos aí são os elementos que vão forjar e vão fundamentar a literatura desse período. Nós teremos uma sociedade brasileira que estará marcada por uma série de crises, principalmente a crise econômica, que automaticamente acarreta uma crise social. Você terá muitos desempregados, você terá uma sociedade em que você estará questionando as relações sociais, as relações capitalistas, você terá um foco justamente nas classes menos favorecidas, você estará dando um protagonismo àqueles que eram invisíveis dentro da sociedade brasileira e, claro, você vai observar uma nova movimentação, um novo olhar que a gente chamaria até disso, meio comunista, socialista, uma vez que há uma tentativa de enxergar alternativas para uma sociedade que vivia a crise do capitalismo. Ora, o que tem nesse contexto, então? Quando você tiver uma questão do Enem e ele falar sobre anos 30 do século XX, você terá uma prosa regionalista, basicamente, que vai demonstrar um engajamento político, como eu falei, uma denúncia dos problemas sociais, que é a miséria, a fome, a falta de moradia, a falta de trabalho, todos esses problemas. Ele vai dar voz aos excluídos, tanto urbanos, das grandes cidades, quanto do interior. Você vai ter o neorrealismo, que você vai justamente resgatar questões do naturalismo, e vai resgatar questões do próprio realismo, e dentro de uma nova sociedade, dentro de uma sociedade que vai observar com influências dessas ideologias que estarão vigentes, ideologias econômicas, vai jogar tudo isso e vai procurar nesse caldeirão enxergar essa sociedade. E você tem uma prosa intimista, psicológica. Os romances são muito assim, voltados para dentro. A ação externa não tem muita importância. Muitas vezes o que vai contar mais é a psicologia das personagens. E aí, quem se destaca nesse período é justamente quem? Graciliano Ramos, com o romance Vidas Secas, que tem uma série de aulas sobre Vidas Secas no canal do Monteiro, que você pode assistir e compreender a obra como um todo. Tem Raquel de Queiroz, que vai, com o romance O 15, revolucionar a literatura. Ela vai, assim, uma mulher escrevendo de uma forma muito interessante, muito instigante, e é um dos grandes clássicos da literatura brasileira. Jorge Amado, que eu falo que é o homem que inventa a Bahia, a Bahia literária, a Bahia, nem Castro Alves escolheu essa Bahia, mas ele coloca o homem baiano, a mulher baiana, ele coloca o negro baiano no protagonismo, e esse protagonismo vai revelar personagens cativantes na história da nossa literatura. Seja o Quincas, Berro d'Água, seja o Jubiabá, seja a Dona Flor e seus dois maridos, a própria Gabriela, Cravo Canela. Então nós temos vários personagens que vão compor um elemento mítico que vai aparecer na literatura de Jorge Amado e que vai construir uma identidade da Bahia. Você tem o Zé Lins do Rego, que vai traçar o chamado ciclo da cana e que vai mostrar para a gente o ciclo, que começa com os engenhos, a relação do coronel, os cangaceiros,
E ele vai carregar até o período da usina, quando vai acompanhar a decadência desses engenhos e a perda de poder de coronéis e a troca e a mudança das relações que acontecem nesse período dentro da sociedade, lá da Paraíba. Érico Veríssimo é o gaúcho da história, ele é o cara que vai trazer o olhar do sul, ele vai mostrar para a gente os efeitos dessa crise social, econômica, dentro da sociedade do sul. Então, ele tem uma questão muito íntima, introspectiva, mas posteriormente ele vai partir para a denúncia política e ele vai justamente refletir sobre a sociedade brasileira a partir da sociedade gaúcha e os valores que estão ali sendo trabalhados. É uma literatura poderosa, é uma literatura assim, que tem uma aula bem legal lá do canal do Monteiro, que você pode assistir para ter uma melhor fundamentação. O que o Enem vai te dar vai ser fragmentos de textos. E ele vai pedir que você reconheça, nesses fragmentos, o aspecto que está sendo abordado do personagem, ou qual o olhar do narrador sobre os fatos. Então, para você entender tudo isso que eu separei 3 questões aqui para você observar e entender o que eu estou falando. Eu peguei aqui o primeiro, Infância, de Graciliano Ramos, do Enem de 2018. E aí, o que ele pede? Num texto narrativo, a sequência de fatos contribui para a progressão temática, ou seja, para o desenvolvimento da história. No fragmento, esse processo é indicado, ou seja, o que vai indicar essa progressão temática, essa progressão narrativa. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa, quer dizer, cheia de nós, e me pintou as costas de manchas sangrentas, ou seja, esses nós da corda, ao serem impactados, fez com que sangrasse as costas aqui. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distingui as costelas, grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal. E houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, feriram-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Ora, a gente sabe que quando a gente está contando uma história, a gente está contando uma sucessão de fatos. Como é que eu sei que esses fatos, qual o tempo que pertence a esses fatos? Ora, o tempo da narrativa é o tempo passado. Os fatos normalmente são narrados no passado e o verbo vai dando essa progressão do tema, essa progressão dos fatos. E aí que está a grande questão. Eu tinha que observar isso para poder entender que o processo da progressão temática não é pela alternância das pessoas no discurso. Até porque você tem aqui a primeira pessoa que está narrando e aí que ele reproduz num discurso indireto o que teria sido falado pela mãe, no caso, ou a avó. Mas não tem essa alternância de foco narrativo. O foco narrativo continua ali numa terceira com primeira pessoa aqui, que ele, no caso, está narrando a história. Na verdade, primeira pessoa, porque surrou-me, me pintou, quer dizer, ela pintou a mim. A utilização de formas verbais que marcam tempos verbais variados. O que ele está dizendo com isso? Surrou, pintou, está no pretérito perfeito. Distinguia, distinguia, imperfeito. Deitaram, enrolaram, houve, pretérito perfeito. Minha avó que visitava, pretérito imperfeito. Condenou, pretérito imperfeito, agora condenou o pretérito perfeito. Afligiu, pretérito perfeito. Ferira, mais que perfeito. Guardei, pretérito perfeito. Era, pretérito imperfeito. Veja, para ele contar a história, o que ele fez? Ele recorreu justamente ao elemento principal que eu havia avisado, que era a alternância de quê? Tempos verbais. Por isso que a resposta aí é letra B. A indeterminação do sujeito não tem, porque é a primeira pessoa, sou eu que estou contando, é sujeito desinicial. Justaposição de frases, não há essa justaposição. Ele faz uso de orações coordenadas, assindéticas, ou seja, sem conectivos. Então não são orações justapostas. E recorrência de expressões adverbiais. Veja bem, não são os advérbios. Aqui, ó, certa vez, ele está falando aqui de tempo. E depois o outro advérbio só vai aparecer
na família, à toa, modo, sem querer, modo. Não tem nem, só tem 4 advérbios aqui, então nem essa questão da alternância. Então, como não tinha recorrência de expressões adverbiais, de tempo era certa vez e acabou. Você tem várias orações coordenadas, assindéticas, então não poderia ser. O sujeito aqui é desinencial, porque minha mãe surrou-me, ela me pintou, quer dizer, aqui é sujeito desinencial, sujeito oculto, como vocês gostam de falar. Então, não é sujeito determinado. E a alternância de pessoas no discurso aqui não tem alternância, porque é o narrador aqui, personagem, que está contando o fato. Então, é letra B. Essa questão aí. Na número 2, veja, para fazer aquela questão, você não precisa saber nada da geração de 30. Era basicamente observar o que cabia no texto. Acabou. Na questão 2, o romance de 1939, trazer à cena tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela época, capital da República, né? No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado em... Veja bem, então ele está me localizando que é 1939, e que ele traz tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquele período. Então, eu tenho que prestar atenção que situações, que tipos humanos, personagens, espelham o Rio de Janeiro daquela década. E aí, no fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado. Então, para delinear os tipos e situações, qual é o contexto que ele vai delinear? Qual o centro dessa questão aqui que ele vai colocar? Então, vamos lá. O trabalho não era penoso. Colar rótulos, meter vidros em caixas, etiquetá-las, selá-las, envolvê-las em papel celofane. Branco, verde, azul, conforme o produto, separá-las em dúzias. Era fastidioso, ou seja, chato. Para passar mais rapidamente, às 8 horas havia um remédio: conversar. Era proibido, mas quem ia atrás de proibições? O patrão vinha? Vinha o encarregado de serviço. Vinha o encarregado de serviço? Calava o bico. Aplicavam o seu trabalho. Mal viravam as costas? Voltavam a taramelar, ou seja, falavam pra caramba. As mãos não paravam, as línguas não paravam. Nessas conversas intermináveis, de linguagem solta e assuntos crus, Lenisa se completou. Isabela, Afonsina, Idália, Jurete e Deolinda foram mestras. O mundo acabou de se desvendar. Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter. Guardou um jogar de corpo que convida, um quebrar de olhos que promete tudo, à toa, gratuitamente. Modificou-se o timbre de sua voz. Ficou mais quente. A própria inteligência se transformou. Tornou-se mais aguda, mais trepidante. Então, de olho nesse texto aqui, veja bem, qual é o contexto que ele está centrado aqui? Você tem uma realidade de mulheres trabalhando, as mulheres já não estão mais em casa. Então, isso é uma transformação trazida pelo contexto da guerra. 1939, a guerra. Os homens, muitos homens, na Europa foi muito comum essa coisa das mulheres irem para a fábrica porque os homens estavam na guerra. E aqui no Brasil você tem serviços que acabam pedindo mais capricho, mais cuidado, que vai levar a mulher a sair de casa e que vai para o espaço do trabalho. Então, veja bem, o narrador dele nesse contexto centrado justamente onde? Aí ele bota, julgamento da mulher fora do trabalho do espaço doméstico. O problema é que a palavra julgamento, ele não estabelece opiniões. Ele vai falar sobre a Lenisa e as transformações que aconteceram com ela. Então não tem esse julgamento. Relato sobre as condições do trabalho no Estado Novo. Ele não faz um relato, ele está contando uma situação específica, que é uma tradução daquilo que vai rolar, que vai acontecer dentro do espaço urbano. Mas você falar que ele faz um relato sobre as condições de trabalho, esse é um trabalho específico, não é do trabalho como um todo. Destaque a grupos populares na condição de protagonista. Você poderia até pensar grupos populares, mas aqui está falando especificamente de um grupo, que são as mulheres. Então, grupos populares generaliza. Processo de inclusão do palavrão. Aqui não tem, ele fala sobre malícia, não fala de palavrão. Então a D também está fora.
Vínculo entre as transformações urbanas, quer dizer, as mudanças que acontecem no espaço urbano e os papéis femininos. Aquilo, a mulher saiu de casa e foi para o ambiente de trabalho. Então, letra é a resposta aí. Veja, literatura de 30, mas que eu tinha que basicamente me ater ao texto. Por fim, para terminar aqui a nossa jornada, tem um texto de um autor da geração de 30 com um da geração de 45, mas está valendo. O que ele quer nessa questão aqui? É um texto de intertextualidade. Já falei com vocês lá atrás que intertextualidade você tem que enxergar o que há em comum e o que há de diferente quando ele bota um texto ao lado do outro. E aí ele diz o seguinte: sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, bem, eu tenho que ler o texto para poder tentar enxergar o que está querendo discutir aqui nesses textos. Logo depois, transferiu para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém para aqueles meninos, moleques de todas as cores e idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão, uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes do navio, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Veja bem, isso aqui é Capitães de Areia. E Capitães da Areia, e você tem a questão aqui do ambiente que é o trapiche, que era um ambiente que recebia pessoas marginalizadas, que eram os garotos. No texto 2, à margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. Olha só, os garotos de rua, no primeiro texto, agora está falando dos bêbados, que ficam num espaço que é atrás dos fundos do mercado de peixe. Curitiba os considera animais sagrados. Provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial, contentavam-se com as sobras do mercado. Ou seja, tanto um quanto dois fala de personagens o quê? Excluídos, marginalizados e seus espaços onde convivem. Então, na letra A, ele diz aqui, em ambos os textos, a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. Essa aproximação não é percebida aqui. Você vê que ele está falando sobre a questão do espaço e das pessoas. Ironia marca o distanciamento. Bem, não há ironia. Ironia é você dizer uma coisa e pensar outra. Você não tem isso aqui. Detalhamento do cotidiano. Bem, detalhamento não. Você tem um relato, uma descrição, mas é algo que não tem detalhes, muitos detalhes, que revela a origem social. Não tem isso. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão, ou seja, da invisibilidade, de quem foi colocado de lado, para quem não pertence mais àquele lado. Perfeito. Letra D. A crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta. Não, ele chega aqui e não entra nisso aqui. No texto 1, então, você não tem isso muito aberto. Texto 2 você pode até entender, forçar, mas onde está mais claro que o espaço, o trapiche, o espaço, o engazeiro, são lugares onde vivem pessoas que são marginalizadas, excluídas da sociedade, perfeito. Então, o que você tem que perceber aí? Quando cai texto literário, procura ler o enunciado primeiro e depois você, por favor, pega a questão, lê o enunciado, lê o texto, veja qual é a informação central do texto, aí sim vai para as opções. Se não, você marca para você, está tudo diferente, está tudo certo, está tudo igual, ou aí você faz deduções incorretas e aí você perde a questão. Então, vai treinando, vai estudando, a gente volta para o próximo encontro, para o próximo projeto e espero que você esteja melhorando porque a prova do Enem já está chegando. Valeu, até a próxima, tamo junto.